Graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos nós, queridos irmãos. Já adentramos ao mês de agosto. Na Igreja Presbiteriana Brasil, é considerado o mês das missões, em função de que foi em agosto que o primeiro missionário americano chegou para plantar e plantou a Igreja Presbiteriana no Brasil. Muito bem, por conta disso, durante esse mês, a nossa igreja vai estar sempre falando sobre missões em praticamente todas as oportunidades. E eu aproveito também para fazer uma série de preleções que serão dominicais durante o mês de agosto sobre essas missões, sobre o sentido e também um pouco da história das missões no Brasil, como o Evangelho chegou ao Brasil. Antes de chegar ao Brasil, a gente tem de trabalhar, evidentemente, com algumas questões primárias, bíblicas, historicamente mais lá para trás, para sentir o sentido e sentir também esse desenvolvimento. Assim eu convido vocês, não apenas para hoje a gente refletir sobre esse tema, mas nos próximos domingos também a gente continuar refletindo sobre o tema de missões. Amém? Bom, falar sobre missões é primeiramente a gente falar sobre o modelo de missões que parte a partir do caráter de Deus. O que eu quero dizer com isso? Bom, Deus, ele é, como nós sabemos, e a Bíblia nos revela sobre a pessoa de Deus, ele é autossuficiente. Ele não precisa de nada nem de ninguém. Evidentemente, ele não precisava ter criado o homem, nem muito menos planejar algo para salvar o homem e ter o homem perto dele. Beneficiar o homem com sua graça, a graça da sua eterna presença e maravilhosa presença, né? Então ele podia muito bem ter ficado no silêncio ou na omissão e ter continuado na glória, assim, plenamente realizado. Mas ele se incomodou. Claro, ele criou o homem e se incomodou também com a situação do homem, uma vez que o homem tornou-se pecador. O homem, e tudo isso ele já sabia, evidentemente, do que ia acontecer. Ninguém pega Deus de surpresa em absolutamente coisa nenhuma. Eu sempre digo assim, não tem essa história de Deus aconteceu alguma coisa. Foi. Que é isso? Não tem surpresas para Deus. Ele sabe tudo que aconteceu, o que acontece e acontecerá. Ele é o Senhor da história, o Senhor do universo, o Senhor de tudo. Mas não, quando ele resolveu se incomodar, e mais do que isso, tomou a iniciativa de salvar o homem. Por isso que a Bíblia diz que Deus assumiu a forma de homem e de servo. E diz também que ele amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito. Portanto, ele tomou a iniciativa, ele não ficou acomodado. Então, a partir desse princípio da não acomodação de Deus, é o primeiro ponto que eu quero despertar para a nossa lembrança, que a gente também não pode ficar acomodado. Tem muita gente perdida, tem muita gente precisando ouvir o Evangelho e conhecer Deus, o caráter de Deus e o dom gratuito de Deus, que é a vida eterna em Cristo Jesus. Então nós precisamos praticar a missão. E praticar a missão significa pensar no outro, significa sair do comodismo, significa pegar o modelo de Deus, a partir do modelo e do caráter de Deus, a gente seguir este exemplo. Segundo, não é? O plano original de Deus é que ele enviou Jesus. E Jesus, que é Deus,
quando ele veio a esse mundo, ele nos deu o exemplo. Ou seja, diz a palavra de Deus, principalmente no Evangelho de Mateus, que ele ia por toda parte pregando, ensinando, curando, não é? Libertando as pessoas, enfim. Jesus não teve descanso ao iniciar o seu ministério, viveu intensamente à procura do homem pecador. E ele deixou muito claro quando disse assim: eu não vim senão em busca das ovelhas perdidas. Bom, é que o homem estava perdido, então Deus veio buscar esse homem pecador, esse homem perdido. Chegou mais a esclarecer que os sãos não precisam de médico, ele veio para os enfermos, ele veio para os perdidos, não é? Então, isso é maravilhoso. Então, esse plano da incomodação de Deus e o plano original de Deus em enviar seu Filho, o segunda pessoa da Trindade, Jesus Cristo, deixa a gente a considerar algum aspecto teológico que as pessoas evitam e não gostam de pensar sobre isso, não é? Mas é bom a gente pensar, porque afinal de contas nós somos bíblicos e também reformados e não entendemos que as coisas são do jeito que a gente acha, as coisas que Deus, da modo como Deus revelou. Então isso é para considerar esse projeto de missões no aspecto teológico, está entendendo? O aspecto teológico significa o seguinte, que a salvação é dos eleitos, dos escolhidos de Deus. Deus não tinha obrigação de dar a salvação, nem de salvar ninguém, nem de dar a salvação para todos. Ele quis dar e oferecer a salvação para alguns. E esses são os eleitos de Deus. Por essa gente, Jesus Cristo morreu e deu a sua vida. Está entendendo? E quando ele veio em busca e morreu para salvar esses eleitos, com isso ele quis revelar o seu grande amor a esses eleitos e o preço dessa redenção. Que eu creio, a gente só vai saber realmente o preço, o tamanho desse preço, um dia do julgamento eterno. Porque no julgamento final é que a gente vai saber o quanto a gente é miserável e quanto a gente é desprovido de mérito para ser salvo. Por isso, aquele canto que diz assim, eu sei que foi pago um alto preço, eu não sei. Eu vou saber mais ainda, eu tenho uma ideia, mas eu vou saber muito mais depois. Por enquanto, eu não sei na sua totalidade, na sua grandeza, que preço foi esse, está entendendo? Para os não eleitos, que evidentemente são os perdidos e continuarão os perdidos, é claro, a Bíblia em dizer que o destino deles é o inferno, não é? A separação definitiva e eterna de Deus, o inferno. Mas esses, no dia do julgamento final, se não souberam antes, vão ficar absolutamente entendido o preço da sua condenação, a justiça de Deus em condená-los, entendeu? Não vai julgar Deus injusto, como as pessoas às vezes costumam pensar que Deus é injusto. Não. Então, esse aspecto, querido, é um aspecto teológico, mas extremamente importante, porque tanto na salvação dos salvos, como na condenação dos perdidos, é a glória de Deus que se revela. O Deus da glória, o Deus da justiça, o Deus do amor, que por causa do amor ele não anulou a justiça, nem por causa da justiça anulou o amor, certo? Ele amou e está sendo justo para com todos, gracioso e bondoso para com aqueles a quem ele escolheu e quis. É dele, ele dá a quem quer essa salvação. Então, esse aspecto é muito importante a gente considerar. Como a minha preleção vai continuar, nós vamos focar outros aspectos também importantes nessa parte introdutória do plano missionário de Deus, do Deus missionário, para trazer o Evangelho ao nosso querido Brasil, ao nosso povo brasileiro. Tá bom? Vamos já continuar com a graça de Deus. Amém.